Agora a hora do quadro Educação para o Trânsito com o Fábio Campos, especialista em trânsito, está aqui com a gente. Oi, Fábio, bom dia. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes da rádio Itaberá. Estamos juntos aí para uma semana de dicas do trânsito. Que são muito importantes, né, Fábio? Antes da gente entrar aqui, que eu queria falar contigo sobre um assunto muito importante, já que a gente já debateu aqui na Itaberá, que é a questão de possíveis irregularidades nas placas de sinalização da fiscalização eletrônica de trânsito aqui em Blumenau. Mas hoje a Polícia Rodoviária Federal divulgou também o balanço da Operação Semana Santa, que é a fiscalização realizada nas rodovias federais aqui de Santa Catarina, né? Então diminuiu o número de acidentes, de feridos, mas não de mortos. Tivemos o mesmo número de mortes registradas no ano passado. Então a gente, pelos números, né, e única e exclusivamente pelos números, a gente chega à conclusão de que os acidentes diminuem, mas a violência deles não. Por isso, né, temos aí 5 óbitos este ano, 5 também no ano passado, sendo que 4 óbitos foram em um único acidente, né? Registrado já no primeiro dia da operação, na quinta-feira da semana passada. Jorge, esses sinistros com óbitos que ocorrem hoje, a gente percebe esse número fica nesse nível, né? Ou às vezes aumenta um pouquinho, porque são períodos de viagens que aonde os carros viajam lotados, né, de passageiros. É a família que vai passear. Então, infelizmente, quando ocorre aí esses sinistros, o resultado, né, dependendo da imprudência ou alguma falha que aconteceu, né, nessa condução, né, infelizmente o impacto é muito grande e esse número aumenta bastante de feridos e às vezes óbito, como foi o caso agora, que foi o mesmo número do ano passado. Mas é uma situação importante para observarmos, acho que com esses números, já que manteve o mesmo número, fazer um raio-x, né, realmente do fator que gerou esses óbitos e buscar uma campanha. Estamos aí há 30 dias do Maio Amarelo, talvez seja o momento já de refletir nas ações que já são previstas no mês de maio, que não tem um tema específico, né, um tema aberto, né, com a mensagem Paz no Trânsito Começa por Você, buscar então, através da própria Polícia Rodoviária Federal, né, pontuar. Tivemos aí uma repetição de óbitos no período da Páscoa e o fator foi o quê? Foi a velocidade? Foi alguma imprudência de ultrapassagem, né? Que aí entra também a imprudência na velocidade, ou foi alguma falha mecânica? Levantar qual foi realmente o motivo e trabalhar em cima disso para que possamos corrigir, tá, Jorge, essas falhas na direção veicular. Quando a gente fala, só deixa eu corrigir aqui, porque foram 2 óbitos em Hervaldo Oeste, na BR-282, um em Içara e outro em Laguna, na BR-101, na quinta-feira, no primeiro dia da fiscalização. E depois teve um óbito também ontem, no último dia da fiscalização, em um acidente na BR-470 em Campos Novos. 227 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Isso porque a fiscalização não é tão intensa assim, porque se tivesse mais guardas nas ruas fiscalizando, esse número ia ser bem maior, né? 218 ultrapassagens em local proibido, 42 manuseando celular. Vou falar uma coisa para ti, Fábio. Se tu parar aqui na Rua 15, eu já cheguei a ver um carro público, parar aqui na Rua 15 e tu observar o que tem, se botasse guarda de trânsito na rua multando, esse negócio se acabava, cara. Porque o que tem de gente dirigindo, falando no celular, ouvindo mensagem, discando, teclando no celular, é uma coisa impressionante. Aí qual é o perigo disso? É que te distrai, cara. De repente alguém corre na frente do carro, tu nem vê. É um perigo, né? Olha só, 201 transitando acima da velocidade máxima permitida, 222 sem cinto de segurança,
38 crianças transportadas sem estar na cadeirinha foram as infrações desse período da Polícia Rodoviária Federal, que a gente repete sempre, né? Se tivesse mais pessoas para fiscalizar, esses números seriam bem maiores. E não tem milagre, né, Jorge? A gente precisa de fiscalização, né? A gente sabe, as pessoas são habilitadas, elas respondem por essa infração, né? E não há argumento quanto a essas condutas, porque descumpre a regra e tem que ter fiscalização. Precisa investir mais em fiscalização? Com certeza, né? Com mais fiscalização de drones, né? Mais câmeras, porque já que falta o efetivo homem na via, mas a tecnologia hoje ela pode suprir essa falta, né, da abordagem. É como você falou antes, aqui na Rua 15. As câmeras de monitoramentos, elas podem atuar com o manuseio do telefone celular, que é uma multa gravíssima. Mas a pergunta é, como é que está o efetivo nosso para fazer isso, né? Então, a gente já tem ferramentas para isso. E a gente pode usar, assim, essa tecnologia. Será que todas as câmeras nossas de Blumenau, que estão hoje instaladas pela CCO, estão funcionando? Deveriam. Isso é um compromisso que o município tem em instalar esses equipamentos. A pergunta é, está funcionando? Pela minha informação que eu sei, que eu tenho, talvez 10% está funcionando. Então aí as pessoas sabem que não tem fiscalização. E se não tem fiscalização, vão continuar, né, infelizmente, descumprindo a norma, que deveria ser o contrário, né? Se você é habilitado e é um condutor responsável, tem que cumprir a regra. E essa sensação de impunidade faz crescer cada vez mais, né? Essas infrações no trânsito aí, de um modo geral, né? Infelizmente, né? Infelizmente é assim que acontece. Bom, denúncias de irregularidades nas placas de sinalização de fiscalização eletrônica do trânsito aqui em Blumenau foram feitas pelo vereador Carlos Wagner, o alemão. Só deixa eu abrir um parênteses, né? A gente fala aqui em aumentar a fiscalização, daqui a pouco aparece um político Sim. que vai falar que é a indústria da multa e por aí vai. Ninguém fala da indústria da infração, só da multa. Mas as denúncias de irregularidades do vereador Carlos Wagner, ele diz que o tamanho da placa não é correto, está infringindo o Código Brasileiro de Trânsito, que essas multas todas aplicadas poderiam se tornar ilegais. Falou da pintura da placa, da fixação da placa. Eu quero saber de você, tem irregularidade? Você vê irregularidades nessas placas de sinalização aqui em Blumenau? Jorge, eu visualizo que existem algumas sinalizações que eu acredito estar fugindo do padrão, né? Eu acredito também em algumas placas, o tamanho, por exemplo, da placa que existe hoje no equipamento, né? E talvez esse material, pode ser que a gente esteja enganado, que o material que é utilizado dá a impressão que seja menor. Mas uma placa de velocidade hoje no aparelho, ela tem que ter no tamanho mínimo de 40 centímetros. Isso é o padrão do manual, né, de sinalização. Aí entra outras regrinhas básicas, né? E uma coisa é a placa no equipamento, outra coisa é a placa que antecede ele, que é obrigatória, né? A 50 metros, a 100 metros. Ela deve obedecer alguns critérios. Primeiro, elas não podem avançar a via. Então, onde elas estão instaladas, né, a orla, né, da placa tem que ficar para dentro da calçada, não para fora dela. Esse é um ponto. Segundo, a altura mínima, 2 metros. Ela não pode ficar menos que isso. Mínimo 2 metros. Tá? E a posição dela não é 90 graus, né? É 95. Então, essa estrutura, talvez, como o vereador questionou, ele pode pedir o laudo, né, da implantação, projeto, mas uma coisa é eu ter o projeto em mãos. Ele pega o projeto, uma sugestão, e ele vai no local verificar. E o projeto está correto, certamente está em condições conforme prevê a licitação. Tá, mas a instalação do equipamento. E uma coisa que é uma crítica construtiva, é um ponto positivo no sentido de segurança viária. A instalação do equipamento hoje, Jorge, o que eu percebi? A cor que ele se encontra, que ele é um acrílico, tá? Ele não demonstra visibilidade suficiente. Você tá vendo uma luz piscando, mas dependendo da posição que ela se encontra, o período do dia, é muito próximo que eu consigo observar o equipamento. Por mais que tenha placas, mas o equipamento ele é meio camuflado na via. Eu acredito que não precisaria ser assim. Poderia ser
aquele cinza tradicional, né? Uma cor que mostrasse que ali está o equipamento. Porque eu sinto essa sensação que de longe, eu quero ver de longe, eu não consigo ver, né? Eu vejo a luzinha piscando, aí eu estou supondo que ali fica o equipamento. Mas, enfim, né? É só um ponto para a gente poder discutir isso, né? Não invalida hoje. Claro, se o comprovado com um projeto que existe uma irregularidade no equipamento, na placa, isso realmente deverá ser revisto o contrato, inclusive cobrar da empresa que corrija isso, e as autuações até então deverão ser anistiadas, né? Se caso comprove que esteja instalado irregularmente. Isso é um ponto importante. Qualquer irregularidade em sinalização Sim. é cabível de anular a multa? Anular, porque o artigo 90 do Código de Trânsito diz que quando uma sinalização for ineficiente ou incorreta, deverá ser anulado a autuação. O artigo 90 fala sobre isso do Código de Trânsito, né? Isso é bem claro. Então é importante que o vereador questione mesmo, pegue os projetos de instalação dos equipamentos e vá até o local fazer a conferência. Até inclusive me colocar à disposição para auxiliá-lo também nesse sentido, para verificarmos se algo tiver realmente em desacordo, né, que o município acione a empresa que instalou, né, que suspenda a fiscalização e automaticamente vai ter um prejuízo grande aí para o município, né, porque vai ter que trocar as placas. Né? Trocar as placas e ter o aluguel dos equipamentos, sendo que a arrecadação não vai ter para manter o aluguel do equipamento. Se isso for comprovado, obviamente, isso. Né? Essa denúncia do vereador Carlos Wagner, o alemão. Quem é responsável por fiscalizar? Bom, o vereador faz o papel dele, né? Que é a responsabilidade dele. Mas quem atua o município nesse caso, né? Caso realmente tiver uma irregularidade? O cidadão comum entra com um pedido, né, de verificação, né, a gente chama de diligência, né, para o órgão. Queremos saber se realmente está de acordo. O órgão é a Secretaria de Trânsito. De Trânsito, né? E em conjunto com a de Planejamento, né, que acompanha. Caso tenha algo de errado, o Ministério Público é acionado. O Ministério Público vai cobrar da Prefeitura porque fugiu da regra. Aí fica entre Ministério Público e Prefeitura, né? E a sociedade, a população, que é beneficiada nesse sentido, né? Não que a gente está incentivando a não fiscalização, né? A gente sempre incentiva a fiscalização correta, né? Com responsabilidade. Que eu acredito, né, que na instalação, Jorge, vou falar meu ponto de vista. Se eu fosse na época o diretor de trânsito, nesse momento de instalação desses equipamentos, eu buscaria ficar muito claro a sinalização. Tá? A mais clara possível. Eu não aceitaria esse modelo hoje que tem de aparelho, essa cor acrílica. Eu botaria, não, quero um material cinza que possa a gente enxergar ele, não só como usuário do trânsito, como veículo, né? Como pedestre, como cidadão, de visualizar o equipamento. Ele não pode estar confundindo com a camuflagem da via, né? É uma crítica construtiva, né? Se eu fosse o diretor nessa época, é porque para evitar isso, porque olha só, por que tem essa crítica aí do vereador, essa pergunta, esse questionamento? É porque o equipamento traz algumas dificuldades de visualização. Não é fácil, não é tão simples, não é positivo, Jorge, tu ter 6.000 autuações por dia. Isso não é para aplaudir, não. É uma falha dos condutores? Sim, mas será que realmente o equipamento, porque existe uma distância correta e por que o tamanho mínimo de 40 centímetros? Porque tem estudo, Jorge, que identifica o tamanho mínimo de acordo com a velocidade da via. Então não posso fugir desse padrão. Entendeu? Por isso que a gente cobra, no manual o que ele diz, tem que ser assim, assim, assado. E eu sempre sou muito pontual nisso. O equipamento tem que ter, mas é visual, tem que ser visto. Porque às vezes, por que ser visto, Jorge? Porque às vezes ele pode não estar funcionando, mas sendo visto, você reduz a velocidade. Ele já faz o papel dele, né? Já faz o papel dele. Faz. Tu passa ali pela Vila Germânica, não? Na Humberto Sempre. de Campos, direção centro, tu vai ver ali que tem um semáforo atrás de um portal, que tu não vê numa certa distância, né? Tu vai ver quando tu se aproximar mais. Não há placa de velocidade, a não ser após o portal, ou seja, em cima. Quando tu chegar embaixo do portal, tu vai ver o semáforo, tu vai ver a placa de velocidade. Isso é correto, isso não está irregular, porque ali tem um medidor de velocidade naquele semáforo. Isso. Pelo menos está indicando ali, né? Tem, né? Tem a plaquinha, tem o aglomero de pessoas, né, daquela região. E essa sinalização não está incorreta?
Talvez não esteja incorreta, Jorge, a sua instalação em si, mas ela não está sendo eficiente, né? Ela não é eficaz, ela não está nem educando, e nesse caso, né, ela está só no efeito surpresa, né, do condutor, que é ficar quanto antes atento às sinalizações, mas qualquer distração dele ele não perceber, ele vai se deparar com um semáforo, que às vezes vai estar verde, vai estar vermelho. E eu estou falando de um ponto turístico. Muita gente vem pela primeira vez, né? Passa aí pela primeira vez, não está aí passando. Quem passa todo dia já está acostumado. Sim. Mas quem não passa todo dia? Quem vem de fora? Quem passa a primeira vez? Essa é a questão principal. Né? Ele deveria ser relocado. Na verdade, ali naquele ponto, Jorge, os semáforos que existem ali, eles deveriam estar no centro da via, né? E naquele ponto ali, ele poderia estar antes. Ele poderia estar antes, a faixa poderia estar antes também. No portal. Isso. Aqui no lado de cá, né? Para quem vem do bairro. Seria até mais bonito, porque agora ficou feio, né? Até atrapalha um pouco a visão de quem vai tirar foto de frente do portal, tem um semáforo ali na frente. Deve ser o contrário. Mas enfim, né? Pode ser sugerido, né, a alteração ou a explicação de ter colocado naquele lugar. Né? Pode. Como se define um local onde deve ser instalada a fiscalização? Há muita reclamação com as lombadas eletrônicas na subida da Ponte do Tamarindo. Sim. Muitos motoristas argumentam que ali o cara embala o veículo, digamos assim, porque tem uma subida. Não, tudo bem que é uma desculpa, mas enfim. É um questionamento que se faz, né? Como se define a localização onde vão ser instalados esses equipamentos de medição, principalmente de velocidade? Há uma confusão aí, né, Jorge? Porque eles fazem um levantamento de ponto crítico e perigoso, mas é perigoso quando machuca o pedestre. É porque tem muita colisão de veículos, não é por semáforos, é falha de engenharia, é diferente. Então, nesse ponto ali, eu não lembro de vários sinistros ali de pedestres sendo atropelados. Começa por aí. Mas porque é um cruzamento, o pessoal sai de uma via lateral, então fecha aquela via. Faz uma única, inverte o sentido dela. Então, a engenharia consegue fazer isso. Agora, usar o radar para justificar isso não é cabível. O estudo é feito aonde? Locais que ocorrem bastante sinistros, principalmente de pedestres, pessoas a pé. Tá? Quando você vê um local de aglomero. É um exemplo aí, a gente falou agora há pouco do semáforo aí na Vila Germânica. É um ponto de aglomeração de pessoas. Ali tem que ter redutor de velocidade. Uma fiscalização bem feita. Só precisa colocar o semáforo para o outro lado. Mas ali no acesso à via expressa, não vejo nenhuma finalidade. Até mesmo como você falou, você pega um veículo pesado que vai embalar um pouquinho para subir ali. Isso é padrão, isso é previsto. Entendeu? Isso é o normal, vamos dizer assim. Agora, tu coloca o redutor, você segura tudo. Você segura e, infelizmente, isso quando você segura, você cria fila. Tá? Mas eu entendo que o estudo colocado ali, se foi para coibir as pessoas cruzarem a via, não é essa a finalidade. A finalidade é quantos sinistros ocorreram ali e envolveram pessoas machucadas. Aí sim, tem que fazer um levantamento e colocar o equipamento nesse local. Não apenas para vamos dizer assim, a engenharia que deveria fazer um trabalho para coibir essas manobras, bota um radar que resolve. Não deveria ser por esse ponto, né? Infelizmente. Em que casos o município pode e deve legislar sobre trânsito? Na verdade, nunca, né? Porque compete à União legislar sobre trânsito. Mas não é o município que define onde vai botar as placas, onde vai fiscalizar? Mas é através de estudo, não precisa de lei nenhuma. Precisa de estudo só. Né? Não precisa criar nenhuma norma. Já está previsto no código, o município é responsável por isso, mas através do estudo. Houve uma discussão aqui pedindo para a retirada dos equipamentos que o município não poderia legislar sobre trânsito. Então quer dizer que o município não pode instalar equipamento de fiscalização? Pode, né? Pode. Ele não pode, como dizem, proibir a instalação, porque aí está legislando, né? Então, assim, porque o equipamento, Jorge, se o município falar assim, ele pode não instalar se quiser. Pode não instalar nada, se ele quiser. Mas... Só que responde por não instalar, né? Porque não colocou um radar, um semáforo, uma faixa elevada. Ele responde, por isso que tem que colocar. Né? Agora, eu não posso criar uma lei proibindo ou definindo aonde colocar. Como tinha aqui antigamente, que foi a base de uma polêmica criada aqui na cidade. A lei era completamente ilegal. Ilegal, não pode. Porque está tudo já no código. Então, compete muito. Nesse caso de instalação,
é ele que escolhe através de estudo. Então, assim, não está errado, né? Não é ilegal, vamos dizer assim, o que ele fez. Só se você fizer um levantamento técnico para justificar, você vai confrontar, mas qual é o motivo? Eu poderia relocar esse radar, por exemplo, onde realmente precisa, onde realmente necessita, na frente de hospitais, se não tiver, escolas principalmente, que são pontos estratégicos, né? Nesse sentido, mas... Já tem regras para isso no Código Brasileiro de Trânsito. Tudo previsto. Né? O município pode aumentar ou diminuir a velocidade de uma via? Pode, depende das suas características. O município pode. O artigo 61, que rege sobre as normas, o artigo 60, né, e o próprio artigo 62, que fala sobre a menor velocidade, vai ser a metade da máxima, tudo o município pode fazer através de estudo. Né? Por exemplo, é uma via de 40 por hora. Por que 40 por hora? Porque é uma via de muito acesso a pessoas a pé, muitos ciclistas, calçadões, é perto de escolas. Então ele bota 40. Ah, não, posso pôr 50? Pode. O que ele não pode, Jorge, é colocar números quebrados, tem que ser números inteiros. 40, 50, 60, isso ele pode. Então aí o município tem essa autonomia. Ele pode, por exemplo, transformar toda a fiscalização de velocidade de trânsito em uma determinada velocidade, ou não? Pode, se ele justificar. Você vai ter que justificar porque, na verdade, não pode. Porque cada via... Agora você me confundiu. Não, porque assim, porque a via tem as suas características. Por exemplo, não posso pegar uma rua 7, uma rua 2 de setembro, e colocar 40. Porque as suas características permitem andar até 60. Porque o código prevê isso. Certo. Ele define 4 tipos de vias. Né? As vias arteriais, que são a via expressa. As arteriais são a rua 7, 2 de setembro, que é até 60, porque as suas características permitem pouco movimentação de pessoas a pé. Tá? Então, se eu generalizar tudo 40 ou tudo 50, algumas vias vão ficar inseguras. Por exemplo, se eu põe 50 para todas, rua 15 a 50 por hora, se torna perigosa. Então, depende da característica da via. Cada via tem suas características. E ela que define isso. Então, a ideia de alguns parlamentares de ter uma velocidade única não cabe. Não vai caber porque o município vai se defender com isso. Pô, não posso deixar uma rua 15 a 60 por hora. 50. Ou na frente de uma escola a 50 por hora. Uma coisa importante, Jorge, a gente tem que lembrar, como o município, ele que define a velocidade, e eu lembro que a prefeitura mesmo não instala a faixa elevada nas escolas, porque a faixa é até 30 por hora, né, e lá é 40, mas o município pode colocar naquele ponto estratégico 30 e instalar a faixa elevada. E eu sempre recomendei isso, faixa elevada do que semáforo nas escolas. Né? A faixa elevada te dá mais respeito. O semáforo fica pontual naquilo que está verde e vermelho, tu vai passar no verde com alta velocidade. E tem pessoas ali que querem atravessar, crianças. A faixa não. A faixa tu para, né? Tu reduz. Entendeu? Mas, enfim, são pontos de vista, né, que a gente tem na área de segurança de trânsito. Tá certo. Fábio Campos, especialista em trânsito, obrigado pela tua participação. Grato, João, mais uma vez. Até semana que vem, se Deus quiser. Fábio Campos, aqui no nosso quadro Educação para o Trânsito.